Olá, este é o Por Dentro da Política Especial e vamos conversar com a filósofa Viviane Mosé e também com Beatriz Sanches, que é pesquisadora do Núcleo Democracia e Ação Coletiva do SEBRAP. Sejam muito bem-vindas ao estúdio da TV Assembleia ASP. Viviane, o assunto é política, mas antes de abrir e falar do atual momento político, é importante que a gente sinta a questão do mal-estar que se vê na sociedade com a política ou com os políticos. O que falar desta angústia que está tão frequente não só nas páginas dos jornais, no noticiário da televisão, das rádios, mas também no cotidiano das pessoas, na padaria, no restaurante. É importante que se diga que as pessoas estão se comunicando, fazendo as suas observações nas redes sociais, e é um prazer recebê-la aqui no estúdio da TV Assembleia. Seja muito bem-vinda, Viviane. Viviane, que também é doutora em filosofia pela UFRJ e também colunista Arte da Gestão na CBN. A palavra angústia é uma boa palavra para o que a gente está vivendo, porque angústia é um sentimento que te toma e você não consegue dirigi-lo, né? Então, angústia é uma sensação de ação sem ação, sabe? Então, você não sabe o que está acontecendo. Não é medo, é diferente. É diferente, porque o medo, você tem medo de barata, você tem medo de ladrão, e você luta contra aquilo, você compra um inseticida contra a barata. A angústia não, é um sentimento de incômodo profundo, que você não vê uma saída, e nem vê a razão exatamente daquilo. Então, é como se tivesse uma água entre você e o mundo, sabe? Você não visse as coisas, nem elas te vissem. E essa palavra é muito própria do que a gente está vivendo, né? A gente tem uma polarização grande no Brasil, o Brasil realmente está dividido, quanto de cada lado eu não saberia dizer. Acho que nem as pesquisas ainda conseguem clarear isso, porque cada dia é diferente, mas há um país dividido, as famílias estão brigando, há um conflito, mas ninguém tem muita clareza sobre a solução, né? Mesmo quem tem uma posição pró ou contra o impeachment, pensa sempre que aquilo é o que não quer, né? Mas o que quer a gente não está conseguindo. Então, como os atores hoje estão muito misturados, por exemplo, uma determinada pessoa diz: eu não quero mais esse partido nem essa presidente no governo, mas eu também não quero o vice-presidente, ou eu não quero o Cunha conduzindo esse processo, mas eu quero que a presidente saia. Então, não há uma posição clara, né? As posições são variadas, a gente está tomando posições que não são objetivas. Então, isso é muito angustiante. A gente tem que sair desse processo de angústia e ir para ação. E como sair? Como livrar-se dessa dor no peito, dessa garganta fechada? Isso não pode gerar uma explosão? Isso pode gerar uma explosão, e é esse o perigo, né? Então, já está gerando explosão. As redes sociais, elas são uma novidade ainda para a gente está acostumado com o roteiro oficial da imprensa, né? Mas aquilo que é o roteiro oficial da imprensa não é a realidade das redes sociais, porque hoje todas as pessoas se manifestam independente da sua posição. Então, você tem, embaixo do discurso oficial, forças se organizando, algumas polarizando para a esquerda, outras polarizando para a direita, e isso pode sim ter um choque. O que é péssimo para a democracia, diga-se de passagem, os extremos principalmente. Péssimo para a democracia, péssimo. E isso nos angustia, quem está no meio, que não está na posição radical, está angustiado. A solução para isso é a informação qualificada. A informação qualificada quer dizer análises argumentativas sobre a nossa questão e não análises partidárias, né? O partidarismo nessa hora não é muito bom, porque além das questões partidárias, nós temos um país que está indo para o buraco. E mais do que o buraco econômico, é o buraco político, que é essa angústia, né? A falta de respeito pelas instituições, a falta de consideração pelos políticos, isso é muito ruim. A política ser destruída ou desvalorizada é muito ruim para um país. Então, a gente tem que sair disso com argumento, com a compreensão de que nós temos uma sociedade polarizada, mas uma sociedade cujo meio de comunicação atende a todas as forças. Sim. Não apenas a que a gente gostaria que fosse ou que a gente impõe, né? Todas as forças se manifestam. Hoje, a gente tem o domínio de algumas, mas numa eleição, por exemplo, a gente não tem ideia do que pode acontecer, né? 2018 é uma incógnita. E a sua ideia, Beatriz? Muito bem-vinda. Lembrando, Beatriz é mestranda em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu concordo muito com o que a Viviane disse. Eu acho que a academia tem um papel fundamental justamente nessa parte que você falou, dos argumentos.
a gente pode contribuir para trazer análises da ciência política, da antropologia, da sociologia, que tragam elementos novos para o debate público, para que as pessoas saiam dessa desinformação e tenham informação qualificada sobre o que está acontecendo. Sim. E eu acho que não é momento para desespero, eu acho que é momento para o diálogo, para a calma, para as pessoas sentarem, conversarem e chegarem a algumas conclusões sobre o que está acontecendo. Como chegar a essa informação, haja vista que existem filtros e as pessoas também fazem suas escolhas. Aliás, as redes sociais testem essas escolhas por nós, por meio de algoritmos, ou seja, eu só vejo aquilo que me agrada e afasta da minha tela aquilo que eu não gosto. Como fazer isso? Eu acho que a universidade pode contribuir novamente nessa tarefa, promovendo debates públicos, trazendo as pessoas que não são da universidade para dentro da universidade, que isso é o que a gente vê que não está acontecendo nesse momento. A universidade ela não pode se fechar numa bolha, numa ilha, ela tem que estar a todo momento em contato com a população. Essa é uma das formas. A outra forma eu acho que são as próprias redes sociais, como a Viviane também disse, cada um pode ir lá e escrever o que está pensando, de forma respeitosa, claro, mantendo o diálogo e evitando atitudes autoritárias mesmo nas redes sociais. Palavrinha-chave, respeito. Aliás, é importante que se diga a diferença do respeito e da tolerância. Tem gente que tolera o outro, não respeita a opinião. E há muita gente que sequer respeita a opinião alheia e defende a sua com unhas e dentes. Vamos falar sobre isso, Viviane? Respeito está em falta, né? Realmente, intolerância em alta, respeito em baixa, a gente vive isso. Isso é muito ruim para todos. Ninguém ganha. Tem uma maneira que os chineses falam, os chineses antigos, né, Confúcio, aquele povo que é muito interessante, que diz assim, se você entra num conflito por um cinto de couro, é uma coisa antiga, uma metáfora antiga, né? E se você no final ganha aquilo que você queria, você pode ter perdido 1000 vezes, né? Então, nesse debate, a gente tem polarizações. Qualquer dos lados, se você ganha aquilo que você está brigando por ganhar, você vai ver que no final você perdeu muita coisa para ganhar aquilo que você ganhou. E é essa análise que a gente não está tendo, que é de que adianta eu vencer o debate com você, por exemplo, polarizar esse debate e perder sua amizade ou perder a sua parceria, né? Nós somos parceiros de trabalho, eu estou numa posição política, você está em outra, a gente entra em briga e rompe o nosso relacionamento. Mas quanto vale essa amizade que muitas vezes só está na tela do computador? Há um distanciamento físico, as pessoas já não se olham face a face. No caso da rede social, quer dizer, na rede né? social ele pode simplesmente tirar a ali página tudo bem, do ar mas e a desliga. família, e os pais e os filhos que estão entrando em conflitos sérios, param de se falar, né? É muito comum hoje, muito. Você falou de respeito, isso é extremamente comum, especialmente em família. Sim, mas onde a Viviane Mosé dá palestras, fala muito de educação, inclusive, onde se perdeu essa agenda? É importante que se diga que pai não respeita a opinião do filho, filho também não respeita, cada um no seu partido, cada um, tudo bem, mas respeitar o outro, ouvir o outro, compreender o outro e lutar para que o outro tenha direito a ter opiniões. Isso é polarização, né? Quero dizer, cada um abraça a sua verdade, como se tivesse um vilão e esse vilão, e o mocinho, né? Então cada um de nós, quer dizer, se você está do meu lado, você está do lado do bom. Se você não está do meu lado, você está do lado do mal. Se você está do lado do mal, eu posso jogar todas as minhas forças contra você. Toda a carga negativa, inclusive. Exatamente. Isso não é real. Não há vilão e nem mocinho, né? Na verdade, hoje a situação brasileira não é nem entre bem e mal, é entre mal e mal, se você olhar bem o que nós estamos vivendo, né? Então, que polarização é essa? Isso leva ao desrespeito, isso leva à violência, né? Então, é muito ruim. A gente não está num bom momento nesse aspecto, nem um pouco. Que momento estamos? Eu vou perguntar para uma jovem, né, mestranda, está dentro da universidade, é importante que se diga também como essa voz da universidade chega aos rincões, porque parece que está muito isolada, muito circunscrita também aos atores que estão ali na academia. Sobre essa questão do desrespeito no debate público, eu concordo também com o que a Viviane disse, eu acho que essa questão tem muita relação com o fato da Dilma ser mulher. Se você vê o conteúdo dos argumentos que são usados contra a presidenta, são todos relacionados à condição dela enquanto mulher. Ou ela é vadia, ou ela é sapatona, ou ela é esse tipo de coisa que tem relação com o fato do gênero da presidenta. Será que se a gente tivesse um presidente homem, os mesmos argumentos estariam sendo utilizados? Só você vê também a cobertura da imprensa oficial sobre os casos que têm acontecido na política brasileira. As capas das revistas retratando a Dilma como uma mulher
descontrolada, como uma mulher que não tem capacidade de comando, e isso tem muito a ver com a ideia de que a política não é o lugar tradicional para a mulher ocupar. Então, essa questão do desrespeito, eu acho que não pode ser desconectada da questão de gênero. Para mim, é muito angustiante ouvir você falando isso, entende? Muito angustiante. Eu que fiz política estudantil minha vida inteira, desde os 14 anos faço política, tenho 52. É muito triste, a essa altura do campeonato, a gente assistir a um discurso machista e preconceituoso predominando. A gente pede o retorno do regime militar numa passeata na rua em inglês. Então, sinceramente, para mim, na minha perspectiva política, a gente vive um retrocesso político inacreditável no Brasil. Esse é o nosso problema, é o retrocesso político. A nossa questão econômica vai se resolver mais cedo ou mais tarde. Problemas econômicos vão e vêm. Existe um contexto internacional ruim para o petróleo, para um monte de coisas. E corrupção grave no Brasil, que a gente sabe que é endêmica, né? Então, a gente tem problemas aqui econômicos, mas o nosso problema maior é político. É uma pena que depois de tantas lutas, de tanta gente ter morrido para brigar por uma democracia, a gente veja alguém como o Bolsonaro, por exemplo, chegar publicamente, defender publicamente o brilhante Ustra, né? Então, isso para mim é desesperador. Não é nossa situação econômica. É a polarização e é o retrocesso da análise política. Então, por favor, concordo com você, universidade, vamos abrir esse debate com argumentos, porque a coisa não anda bem por aí. Beatriz. Você olhou, viu essa questão do retrocesso, mas ele estava falando para um público muito específico e pessoas também angustiadas e que querem o salvador da pátria. Eu concordo, eu acho que o discurso não só do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele é a representação do que há de mais conservador na sociedade brasileira, mas não apenas ele. Conservador ou retrógrado? O olhar para o passado... chega até a ser retrógrado, né? Eu concordo, eu acho que não só conservador, como querer trazer tudo aquilo de ruim e tudo aquilo que nós lutamos contra na época da redemocratização, querer trazer isso de volta, e ele tem pessoas que concordam com esse discurso, porque senão ele não estaria falando isso. Mas eu acho que é ruim a gente personificar no Bolsonaro as coisas. Esse discurso é um discurso conservador que está ascendendo na sociedade. Por quê? Por que em ascensão? Ele está em ascensão muito por parte da bancada evangélica do Congresso Nacional, que são os maiores representantes, não só a bancada evangélica do Congresso Nacional, mas a bancada ruralista, também a bancada de empresários, e aqui a gente cai numa questão que é fundamental também para o debate, que é a crise de representação. O Congresso Nacional não representa a população brasileira. Nós, mulheres, por exemplo, somos 52% da população e 51% do eleitorado. No entanto, estamos presentes apenas em 9% das cadeiras da Câmara dos Deputados. Há alguma coisa de errada nisso. E não só em relação errada. Mas não começa na hora do voto, ou seja... Depreende-se que mulher não vota em mulher. Não, mas tem a ver também com o sistema político, né? O modo como o nosso sistema político existe, ele faz com que pessoas que não tenham representatividade com a população sejam eleitos por legenda, né? Então a gente tem problemas bem graves no modelo político brasileiro, né? Os problemas do sistema político brasileiro são fundamentais para debater sobre a subrepresentação das mulheres na política, principalmente a questão do financiamento de campanha. Está na mesa? Estamos num ano eleitoral. É importante que se diga, aliás, eu vou trazer aqui alguns números da eleição de 2012, a outra eleição municipal, e abrangência nacional. Prefeito, 13 mil candidatos. Prefeitas, candidatas. 2026 nós temos 5.569 municípios no Brasil. Viviane conhece muitos deles, por sinal. Tá? Candidatas a vereador 286 mil, 134 mil mulheres candidatas. Isso, candidatura é uma coisa, a eleição é outra, né? Os eleitos. No caso, 49 mil homens eleitos vereadores, 7 mil mulheres. No caso das prefeituras, 4.860 prefeituras assumidas por homens prefeitos e 657 mulheres assumiram o cargo nas prefeituras. A gente não sabe como é que vai ficar esse ano, mas como a mulher pode ascender na política, inclusive ocupar esse espaço da política, se
na hora do voto, e não tendo o suporte dos partidos, aquela questão da cota, do financiamento, como a mulher consegue conquistar mais cadeiras, ter mais representação, mais representatividade? Beatriz, depois Viviane. Bom, o que acontece é que o sistema brasileiro é um sistema eleitoral de lista aberta. Isso significa que os partidos lançam os candidatos individualmente e não numa lista fechada de candidaturas. Em outros países em que há maior representação política das mulheres, é o contrário. A lista é fechada? O sistema é de lista fechada e os partidos lançam a lista de candidatos com alternância de gênero, um homem e uma mulher, para garantir que pelo menos na lista exista paridade de gênero. Sim. Isso é uma reivindicação, inclusive, do movimento feminista. Mas no Brasil ainda se vota em nomes, Beatriz. No Brasil ainda é um sistema de lista aberta. Si, né? E isso faz com que o financiamento de campanha tem um peso muito relevante nas campanhas individuais dos candidatos. E diversos estudos mostram que as campanhas das candidatas mulheres são subfinanciadas. As mulheres recebem menos dinheiro dos partidos do que os candidatos homens, e isso gera uma barreira enorme. Além disso, outra questão fundamental para a subrepresentação é a própria divisão sexual do trabalho. As mulheres, elas não têm tempo para participar da política porque elas têm que cuidar dos filhos, têm que fazer os afazeres domésticos. A dupla e tripla jornada. Dupla e tripla jornada de trabalho. E isso tem impacto sobre a participação política. Sim. E em relação a esse dado das candidaturas e mulheres eleitas, o que acontece? O Brasil, desde 1995, adota a lei de cotas para candidaturas de mulheres, que prevê que 30% das candidaturas sejam preenchidas por mulheres. 2014 foi o primeiro ano em que esse percentual foi atingido. Antes disso, nunca havia atingido 30% das candidaturas. O problema é, os 30% de candidaturas não se converte em 30% de mulheres eleitas. Ou de massa de votos para essas mulheres conquistarem as suas cadeiras. Isso tem muita relação com o fato dos partidos, para cumprirem as cotas, lançarem candidaturas inviáveis, as chamadas candidaturas laranjas de mulheres. Mulheres que são colocadas para que o partido cumpra a lei, mas que não recebem financiamento e muitas vezes nem sabem que estão concorrendo ao pleito. Mas colaboram com votos para a legenda e acabam elegendo os caciques. Diga-se de passagem. Agora, eu penso também que tem um jogo político brasileiro que é muito masculino. E desculpa os homens, mas é um jogo muito antigo, muito velho, feito no pé de ouvido, feito numa manipulação, né? E não é exatamente esse o jogo que eu acho que as mulheres gostariam de fazer na política, né? Acho que elas gostariam de um jogo mais transparente. As mulheres são mais de arrumarem uma briga do que um homem. Uma mulher, quando se irrita com outra ou com alguém, ela é capaz de dizer isso muito explicitamente. Os homens têm uma polidez, então acho que tem uma coisa no jogo masculino brasileiro. Mas como virar esse jogo? Que não é apenas masculino, não. É o lado ruim do masculino, é machista. É o modo como as coisas, como você comentou, uma crítica feita à presidente Dilma o presidente Lula, depois do seu período normal de trabalho, ele ia tomar um uísque com as pessoas e batia papo e resolvia a política ali. A Dilma ia para casa, ela não fazia esse jogo. Isso é o que se diz, não é o que eu estou defendendo. Quer dizer, esse é o discurso. Então, há um modo de fazer as coisas que as mulheres não estão se identificando. Isso é um fato. As mulheres não estão se identificando, não estão achando que ali é o lugar para elas. E eu diria até para as mulheres, ainda bem, porque atualmente esse lugar não tem sido um bom lugar. Na votação do impeachment, a gente viu um por um, eu assisti todos os deputados falando, eu fiz questão de ouvir um por um. Aquilo não me representa, nem como mulher, nem como cidadã. Mas como a mulher joga esse jogo da política que é machista, que é eminentemente masculino? Eu acho que a questão não é nem de gênero mais, né? Eu acho que é de mudança de valores, né? A gente vivia numa época que a mídia, eu acho que é a grande transformação, uma mídia piramidal. Então você tinha um modo de funcionamento que tem aquele enredo próprio, único, né? E dessa maneira também o raciocínio, bem de um lado, mal do outro. Esse é o nosso modelo cognitivo, racional, lógico, racional. A internet, as novas mídias, as redes estão quebrando isso. Sim. Hoje tem que pensar para cá, para cima, para baixo. Então nós estamos, na verdade, vendo surgir, e é um aspecto filosófico da nossa questão, um novo modelo de raciocínio, que é a saída do linear para o complexo. O raciocínio complexo é legal, é como você tem um filho, você fala assim, meu filho não está tirando notas boas, aí você briga com ele, não, às vezes ele está tirando nota boa porque ele está apaixonado, dá um tempo para ele. Ele não está tirando nota boa porque ele está no momento hormonal. Então o raciocínio complexo, ele é mais democrático, e nós somos hoje obrigados a esse raciocínio.
Mas a gente, na verdade, sente a multiplicidade e raciocina na polaridade. Nós temos uma mídia que é plural, mas no próprio uso da rede social é polarizado. Os do bem e os do mal. Então, acho que isso vai se transformar nos próximos anos com uma mudança de novo ser humano, com um novo modelo de raciocínio. E eu espero que o Brasil saia disso ajudando o ser humano a se tornar um ser humano maior. Não acho que é uma crise só brasileira. É uma crise da Europa, é uma crise dos Estados Unidos, é uma crise da direita no mundo inteiro que está crescendo, isso não é só no Brasil. É um novo cidadão, a gente tem que brigar para ele ser mais amplo. A gente precisa aceitar e afirmar todos. Todas as pessoas merecem viver e ter direitos. E a gente tem que garantir isso. E como colocar o feminino na política, o toque feminino, o olhar da mulher mais carinhoso, inclusive com políticas públicas. Você que arrasta aí multidões nas suas palestras. Fala pra gente sobre isso aí. Vou brincar polarizando, é brincadeira, é machista ao contrário, é uma brincadeirinha, né? É quase, a gente brinca assim, brincando com os homens, né? Os homens têm tico e teco, né? Um homem não fala no telefone e ao mesmo tempo fala com você e fala, peraí, estou ocupado. A mulher é aquela que está falando no telefone, está amamentando num peito, com a outra mão está mexendo na panela. As mulheres são mais... Então, acho que o modelo feminino, que é mais apaixonado, mais sensorial, mais corporal, é mais próximo do modelo contemporâneo de cidadão. Acho que a gente está caminhando para um modelo mais feminino de raciocínio, menos polarizado. Mas isso contagia a política, Viviane? Ou, na verdade, a mulher se masculiniza quando vai jogar o jogo da política e se comporta como tal, inclusive? Eu diria para você que a política é o jogo mais velho que a sociedade tem. A política é o mais retrógrado dos movimentos hoje na sociedade, na cultura. Tudo está mudando. A própria educação, que era muito retrógrada, já está no complexo, já está no múltiplo, já está valorizando as diferenças, mas os vereadores ainda brigam contra a discussão de gênero em escolas. Então, hoje, o que há de mais velho no Brasil, no processo de transformação, é a política, o sistema político, o modo de relacionamento político. Daí o desalento com a política, principalmente nos mais jovens, depois eu vou provocar a Beatriz falando um pouco sobre isso, de outras formas de fazer política que não a partidária, com eleições, e mais do que isso também, não estaria a política no princípio de tudo. Eu posso até provocá-la aqui, que há país que não tem água, mas não existe um país que não tenha política. Não é a política que resolve a vida das pessoas? Mas a política é uma palavra muito aberta, né? A questão é como. É mais ou menos como você pensa assim, você teve em 2013, 2 milhões de pessoas só no Rio de Janeiro, na rua, né? Essas pessoas estavam indignadas com toda a razão contra a desigualdade, contra o serviço público, contra tudo isso. Agora, uma coisa é você estar indignado, isso é um afeto. Outra coisa é você dizer o que quer que aconteça, né? Então, quando você chega com uma pessoa e fala, o que você é contra? Eu não gosto da educação. Mas o que você quer que mude? Não tenho a mínima ideia. Então, isso não é fazer política. Nós estamos no momento de incentivo à participação popular. Parabéns, mas isso é um fenômeno de mídias, novas mídias, internet. Outra coisa é você ser capaz de, no seu processo de participação, raciocinar, argumentar, encontrar possibilidades e se posicionar. A gente tem muita manifestação e pouco posicionamento. Em política, a mesma coisa, no sentido eleitoral, né? A gente tem atores fazendo muitos movimentos, mas a gente não tem uma direção política. A gente não sabe exatamente o que é um partido. Me diz o que um partido hoje quer dizer. Você não tem. O que esse partido defende? Você não tem mais noção. E essa perda é uma perda política. Por isso que eu chamo de retrocesso político. A gente tem que sair desse caos, desse desespero que você citou, que eu concordo, vamos sair do desespero, não é uma boa hora, vamos colocar o pé no chão e vamos construir um novo cidadão, não apenas uma nova política. Um novo ser humano, uma nova forma de lidar com a natureza, de lidar com o consumo, de lidar com o outro. É isso que está em questão. Mas não está fazendo muita falta, inclusive, Beatriz, esse olhar, esse pulso. Depois eu vou provocar também sobre isso, viu? Bom, antes de comentar sobre esse novo pulso, sobre o que vocês estavam falando anteriormente da forma feminina de se fazer política, eu discordo que haja uma forma feminina natural de se fazer política. Eu acho que a batalha, tanto do movimento feminista quanto das teóricas feministas, tem sido mostrar que essa forma de se fazer política, considerada feminina, entre aspas, ela parte da forma como as mulheres têm sido educadas e não da natureza essencial do que é ser mulher. E ao afirmar isso, que é uma construção social essa forma de se fazer política, abre margem para que seja diferente, para que a gente possa mudar e que as mulheres possam atuar em outros campos da política. Por exemplo, as parlamentares mulheres, quando elas entram no Congresso, elas atuam em temas considerados naturalmente femininos, como temas relacionados... Mas já não se espera isso delas? Mas ou seja, ruim, que elas eu concordo, provoquem... não precisa, mas isso é ruim, né? que elas estejam fadadas a
discutir esses temas. As mulheres têm que estar debatendo temas relacionados a orçamento, a economia, temas relacionados a política. Mas transversalmente isso tudo já não está no mesmo conjunto? É como falar de meio ambiente e reservar ao Partido Verde a questão ambiental, e não é verdade, todos os partidos têm que falar de meio ambiente. Mas é um erro, ela está certa. As mulheres são seres humanos. O problema é que na prática as mulheres elas estão fadadas a ficar no mesmo tema, e elas não deveriam, elas deveriam estar debatendo todos os outros temas. E como ampliar esse espaço? Ou seja, ali para e passo, em todas as atividades da política, a mulher está com a sua opinião e sendo respeitada na sua opinião, Eu acho que uma forma de se fazer isso é, por exemplo, ampliar os mecanismos de democracia direta. O que a gente vê? Que o movimento feminista, tanto no ano passado quanto nesse ano, tem passado por o que tem se chamado da primavera feminista. As mulheres foram para as ruas, as mulheres ocuparam os espaços, e essa participação das mulheres nos movimentos sociais, ela não se converte numa participação das mulheres nos mecanismos de representação formal da democracia tradicional. Sim. Então, como fazer com que esse movimento social que está articulado e está na rua esteja mais presente no parlamento, esteja mais presente nesses mecanismos institucionais? Eu acho que é pela ampliação dos mecanismos de democracia direta. Democracia direta, sim. Como, por exemplo, os orçamentos participativos, os conselhos de políticas públicas. Nesses espaços em que as mulheres têm mais voz, elas podem fazer a diferença e trazer novas coisas para o debate. Eu concordo plenamente, e isso é permitido pelas novas tecnologias. Eu gosto muito de trabalhar com tecnologia social, que é a ponte entre a oferta, que é o serviço público, e a demanda, que é a população, né? A ponte entre esses dois pode ser feita por tecnologia, por aplicativos. A gente pode ter uma democracia mais direta, a gente pode ter grupos que se organizam para discutir orçamento, para discutir políticas públicas, grupos que se organizam para monitorar os hospitais, postos de saúde, as escolas. A gente pode fazer isso. A gente tem tecnologia para fazer isso. Então, eu concordo com você. Eu acho que o caminho a gente está num desgaste político, no desgaste do sistema político, partidário, eleitoral, como ele se constitui, e o caminho para isso, para acabar com esse desgaste e salvar a política, é uma democracia mais direta. Não quer dizer totalmente direta, mas que vá nessa direção. O empoderamento intelectual da população, né, que é a educação, e o argumento, e participar, e essa população ter esse sistema que ela possa, que é essa construção dessas instâncias de participação, né? Aí a gente tem um outro momento. Duas provocações aqui, a questão da mulher, na política, no caso também, do cuidar feminino. A atenção com políticas públicas, a efetividade, a boa maneira de gerir orçamentos, os gastos, como se fossem os gastos domésticos, mas os gastos da cidade, dos estados, do país. Era importante que se diga também a questão da corrupção e a mulher. Eu acho que isso precisa ficar mais bem patente aqui nessa conversa. Eu não acho que isso seja masculino ou feminino, não. Eu acho que isso aí são modelos mesmo. No caso de gestão pública, eu acho que isso tem a ver com tecnologia, com transparência, né? Por exemplo, um gerente de banco, ele tem muita dificuldade de cometer um roubo, né? Tem muitos sistemas... Muitos controles, né? E por que nós não temos na política, no Estado brasileiro? Por que é difícil você roubar numa empresa onde você é diretor financeiro e é tão fácil você fazer um rombo na Petrobras, né? Então, na verdade, o Estado brasileiro, como modo de gestão, como corpo administrativo, foi construído para a corrupção. Não é uma visão patrimonialista? Ou seja, quem está no poder é dono da coisa pública? Exatamente, a incapacidade de fazer distinção entre o público e o privado. Então existe um sistema que leva isso, é como se fosse um sistema de canaleta, sabe? Que vai cair no bolso de alguém de alguma maneira. Então obriga a propina, sabe? Obriga assim, abre, é como se assim, faça aqui uma propina, tem quase um nome escrito. Tem tecnologia para transformar o Estado brasileiro em algo mais ordenado, se a gente quisesse, o que não tem é vontade para isso. A filósofa pode responder o vigiar e punir do Foucault. Como vigiar e também como punir. Na empresa privada, ele é demitido, é obrigado às vezes a ressarcir, sofre um processo. No caso da política, não é bem assim. Às vezes é até reeleito. Aí a gente vai abrindo, né, questões muito difíceis no Brasil. Por exemplo, o excesso de recursos que você tem na justiça, né? O coronel Brilhante Ustra, por exemplo, morreu sem ser condenado em última instância. Mas por que ele não foi condenado se todas as evidências eram contra ele? Aqui tem sempre uma última instância, né? Tem sempre uma última. Então, existe um jogo de domínio de manipulação política que é a cara do Eduardo Cunha, por exemplo, é a cara. Ele diz na nossa cara, em rede nacional, eu não vou sair. Tira daqui,
Me tira daqui. Como assim me tira daqui? Quer dizer que a gente tira uma presidente, mas não tira o presidente da Câmara? Como assim? Então, é esse tipo de cacique que não dá mais. Eu tenho muita vergonha dessa cacicagem que a gente vive no Brasil. E Beatriz? Eu não acho que a corrupção seja uma questão de gênero também. Não acho que as mulheres sejam menos corruptas do que os homens ou coisa do tipo. Eu acho que o que é necessário para o combate à corrupção é o fortalecimento dos próprios mecanismos de combate à corrupção. E eu acho que toda essa situação que o Brasil vive hoje em dia tem a ver com o próprio fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção que colocaram a corrupção em evidência. Exatamente. Isso ninguém gosta de falar, engraçado, né? Por que estamos lutando contra a corrupção? Porque sistemas foram criados, por exemplo, a capacidade do Ministério Público fazer investigação é muito recente, né? Da Constituição de 88 para cá. Para cá? Esse protagonismo, não, pelo esse menos. protagonismo é mais recente ainda, muito né? Mais bem recente. mais recente do que 88. Então, quer dizer, a gente tem agora, nesse momento, possibilidade de abrir. Isso é um mecanismo de participação, por exemplo, de investigar, né? E enfrentar isso. Agora, quando a gente vê a baixa autoestima do brasileiro no momento que a gente vive. Lá nos anos 40, 50, se falava do país do futuro e muita gente da nossa geração, eu vou falar aqui, Viviane, está esperando um futuro que não vem. É claro que houve um grande desenvolvimento, eu queria até explorar a sua experiência Brasil afora, mostrando os rincões do país, mas é importante que fica uma angústia nessa geração, esperando um futuro e de repente não era bem aquilo que ele estava construindo lá na sua mais tenra infância, quando estava sendo educado. É difícil, eu não gosto muito dessa ideia. Stephen Zweig fala isso, né? Ele fala Brasil, país do futuro. Então eu acho que a gente tem que ser um país do presente, né? O país tem que ser do presente, a gente está aqui agora, e não lançar isso para o futuro. Mas o Brasil teve um excelente momento, teve excelentes momentos em sua história, mas nos últimos anos a gente teve uma perda muito grande. Porque, para mim, um país é, antes de tudo, política. Polis, cidade, organização, estrutura, participação, sistema de participação. Nós temos 200 milhões de habitantes. Como 185 mil vivendo nas polis, não nas cidades. Nas cidades. Então, mas com todos os problemas das cidades. Metade não tem esgoto tratado. Esse é o nosso problema. É o urbano e o rural também, mas especialmente o convívio. Então, o que é o grande, o que é um país? É o modo como ele se relaciona, como ele cria suas instâncias de participação, quem domina, quem não domina no sentido político, e como isso se dá para criar maleabilidade e democracia. Isso no Brasil está tendo um retrocesso. A economia O gancho exatamente para perguntar isso. Vai e vem, mas como a gente política vai ter de volta a paixão pelo futuro? Quer dizer, o futuro vai ser melhor do que a gente está vendo hoje. Olha, a gente está vivendo hoje um crescimento muito grande da esquerda brasileira. A esquerda brasileira teve muito sofrida, porque o PT, que representa a esquerda, ele ficou 13 anos no poder. E foi se desgastando naturalmente ou não naturalmente, mas estava bem desgastado. Agora, com o impeachment da presidente Dilma, com essa possibilidade de impeachment, a esquerda voltou a se organizar. E voltou a se organizar de forma unida, né? Vários partidos... Não, mais compacta, porque muitos petistas foram embora, trocaram de partido. Não, tá falando dos partidos. Não estou falando da população. A população população só cresce nas ruas. Não, a população não, no caso dos eleitos. Não, os eleitos estão saindo, mas a população só cresce. A esquerda, na minha perspectiva, é uma análise arriscada, mas vou fazer. Sim. Eu vejo que as ruas tem muito mais gente do que a gente diz na nossa mídia oficial. Então, existe sim nas ruas um crescimento significativo de esquerda, que estava extremamente desgastado. Por exemplo, as universidades, o movimento estudantil, movimentos intelectuais, as associações de classe, de moradores, né, de base. Isso está crescendo significativamente no Brasil. E eu acho que esse é o caminho para a gente ter uma mudança. Não a radicalização da esquerda, porque isso é muito ruim, mas o fortalecimento da esquerda e as lutas da esquerda são fundamentais. Não há possibilidade de ter um Brasil de presente ou de futuro, de passado, com a desigualdade social que a gente tem. Sobre desigualdade, vamos conversar ainda o que a gente vive no Brasil. E hoje é como se a luta contra a desigualdade foi o que levou o Brasil para o buraco. É esse o discurso oficial. Mas, Beatriz, agora eu vou perguntar para cientista político sobre essa ascensão da esquerda, se você também verifica isso, inclusive na universidade. E mais, é de fato uma ascensão ou a esquerda é mais barulhenta? Eu verifico uma ascensão da esquerda. Eu acho que, ao mesmo tempo em que há esse avanço conservador, há também possibilidade para resistências. É no momento em que há o avanço que as pessoas se mobilizam para resistir. E aí tem muita relação com a forma como a imprensa cobre
as manifestações. As manifestações, tanto de um lado quanto de outro, têm sido manifestações grandes, mas a imprensa tem sido parcial em mostrar apenas um dos lados das manifestações. Eu acho que, além disso, esse momento é um momento importante para a gente questionar quais são as instâncias da democracia que ainda valem a pena de serem construídas e quais são as instâncias da democracia que devem ser repensadas. E é um momento para a gente pensar em novas formas de participação da população. É a falência da democracia do jeito liberal de se fazer política. Sim, Eu acho que essa situação... Você sabe o que eu acho interessante? Quando a gente... É uma ilusão engraçada que as pessoas têm, né? É como se, assim, eu não mostrar a manifestação, ela não existe. Então, o fato da imprensa não cobrir milhões de pessoas na rua não quer dizer que elas não estão. Elas estão. Elas não concordam com o processo. O Brasil é um país dividido, sim, né? E a gente fingir que isso não está acontecendo, contando um enredo diferente, não muda, né? Então, há sim um crescimento da esquerda, há sim um crescimento da direita, há essas duas forças crescendo, né? Mas me agrada a resistência. Eu achei, quando vi algumas coisas acontecendo, como o regime pedir retorno ao regime militar, essa coisa, eu falei, estamos mortos, Temos, né? um acampamento aqui em frente à Assembleia Legislativa, pedindo a volta constitucional dos militares. Pois é, e de repente... Se isso fosse possível. Exatamente. Agora, o que é interessante disso é exatamente essa questão que você na universidade também percebe, que é, existe um crescimento do incômodo com a direita que gera o movimento de esquerda. Quer dizer, não necessariamente a própria história da esquerda, mas há um incômodo com o que está acontecendo, né? A gente só vai saber, na minha opinião, o que o brasileiro está pensando em 2018. Eu espero que a gente tenha boas surpresas e não péssimas, porque também é a hora dos aproveitadores, né? Aquele que aparece, o maravilhoso, o salvador da pátria, né? Se não aparecer esse, acho que os resultados vai ser bem interessante para o Brasil. Você também está otimista, Beatriz? Eu prefiro ser otimista nessa atual situação. Prefiro, porque senão a gente fica paralisado, a gente não se mexe. Se a gente é otimista... E na rede social se traduz também, aliás, falando da participação feminina, conclamando as mulheres a participar, porque eu acho que muito tititi vem do acessório, por exemplo, discutir se é bela, recatada ou do lar, aliás, no Facebook da Fifi, tá lá, você, Beatriz, e depois a... É demais, Não, bela, recatada e do gente, lar é demais para alguém esse querer... é mais um episódio que mostra como, historicamente, a mulher tem sido confinada ao espaço doméstico. Mais uma vez, é reforçar a divisão entre público e privado e dizer que o lugar da mulher é o lar. E isso não aconteceu só com a mulher do Temer, mas com qualquer outra mulher que se atreve a ocupar os espaços da política. Ela sempre vai ser vista como a mulher que não está no lugar em que deveria estar, como a mulher que está fora de lugar e que não... É mais ou menos como se que eles dissessem assim, olha, gente, pelo menos a revista que fez isso, né? Porque isso é uma matéria de revista, não quer dizer que a mulher Sim, pense claro, isso, a própria claro. que foi colocada. Mas eu digo, a matéria de revista diz assim, ó, tire uma mulher da presidência e coloque essa mulher bela, recatada e do lar e o Brasil tem solução. Desculpe, mas está errado. O caminho não é por aí. Não é por aí. Agora, a questão de futuro, vamos olhar para frente, talvez não aquele do Stefan Zweig, mas o futuro mais imediato. A gente está numa crise econômica e a gente falava antes do início da gravação do programa sobre o político contaminando o econômico. Para muita gente está tudo muito bem enquanto tem emprego, tem salário, tem renda. Se isso acabar, se essa corrente for destruída, é como se o país estivesse na lona e parece que no ânimos de muitas pessoas, de muitos brasileiros, o país está numa declividade, eles não estão em ascensão e esse não é só um momento passageiro, a gente vai ter que rever toda a nossa forma de fazer, de conviver, de produzir. Eu não vejo o brasileiro tendo essa perspectiva. Acho que essa perspectiva é do enredo oficial da imprensa. Da mídia, aquela. Não, eu viajo muito pelo Brasil, eu vejo muito, eu chego em municípios que estão muito bem economicamente no interior, sabe? Eu imagino na Rondônia, Mato Grosso, exportando, bombando, vendendo picapes como em nenhum lugar do mundo. Por razões muito diferentes. Às vezes é apenas porque naquele lugar houve uma indústria que apareceu, alguma coisa. Então, há variações sobre esse tema, né? E mesmo isso, quer dizer, você tem um desemprego de 30% na Europa, quando você tem 7% no Brasil, parece que a gente vai ter um ataque, né? Então, assim, não é bem assim, né? A gente está num momento econômico difícil, sim, mas a gente está num momento econômico de dezembro para cá cada vez pior, não sei se vocês percebem, né? Ou seja, se existe uma coisa hoje no mundo, chama-se
valor, né? Você não compra o produto, você compra um valor agregado. Um valor né? agregado. Então você investe num país pelo valor Brasil, né? Existe um risco Brasil oficialmente, o valor Brasil. Então quando nós vendemos o péssimo Brasil que nós estamos vendendo, a gente está destruindo o Brasil para tirar um partido do governo. Acho que essa é a minha visão. Mas a quem interessa essa tristeza e depressão, já estou pegando carona aqui na coluna Arte da Gestão lá da CBN, quando fala dessa questão do impulso vital, dessa força, dessa intensidade. Tem gente brava na rua aí, questionando tudo que é feito, e principalmente a política e os políticos. É dos dois lados, né? Tem os que odeiam o governo, tem os que amam o governo, tem essa polarização. Eu não sei muito bem como a gente vai solucionar isso, entende? Eu não sei como é que a gente vai encaminhar esse processo, mas a situação hoje é entre a cruz e a caldeirinha, né? Eu não vejo como a gente resolver isso. A gente está vendendo o Brasil mal demais. Não à toa, antes da Copa, exatamente antes da Olimpíada, a gente vende esse Brasil tão mal. Eu não entendo o que a gente está fazendo de fato. Então, isso politicamente para o Brasil é muito ruim. Quem vai investir nesse caos? Sim. Agora, este caos é político. Não é causado por quem quer ou não quer o impeachment. Não estou dizendo isso. Estou dizendo, é um caos político causado por todos nós. O nosso caos político piora muito a nossa economia. Eu não tenho dúvida. Para mim, o que puxou nossa questão econômica foi a nossa inviabilidade política desde a última eleição. Sim. Beatriz, o que fala também dessa juventude que arregaça a manga, que vai para a rede social, que vai para a rua, discute, mas também não vê muitas possibilidades lá na frente. Ele está estudando, fazendo MBA, se credenciando para um mercado que talvez nem exista. O trabalho, o emprego, não o trabalho, mas o emprego está desaparecendo no mundo. Para a juventude é uma situação difícil, é uma situação que, ao mesmo tempo, de desesperança e esperança. Sim. É um movimento dialético. E eu acho que esse momento, para a juventude, é o momento em que as pessoas mais jovens têm que ir para as ruas, têm que ocupar os espaços da política e se fazerem ouvir, porque a política ela é ocupada por pessoas da geração que não é a nossa. É uma geração que não sabe quais são as demandas da nossa geração. E não é pelo voto que essa geração vai ser trocada por uma nova geração que vai inaugurar uma nova forma de fazer política? Não acho que seja apenas pelo voto. O voto é uma das formas de se fazer isso. Já está fazendo outra escolha que não a política. Você percebeu, né, Vivi? Não acho que uma coisa exclua a outra. Eu acho que as duas coisas andam juntas. As ruas, junto com a política institucional, devem se converger para fazer mudanças na sociedade brasileira. Por falar em mudanças, o que você vê que está mudando e mudando para melhor no país, o brasileiro cordial, que a gente vê também aí nas redes sociais, às vezes insultando amigos, vizinhos, parentes, mas o Brasil tem muitas possibilidades que são admiradas mundo afora. Vivi, o que a gente pode falar desse Brasil que está nascendo pela juventude aqui da Beatriz e de pessoas que estão ainda investindo suas economias, investindo o seu suor num país melhor? A gente vive uma crise de consumo no mundo, né? Quer dizer, quem vive num país de primeiro mundo já comprou o que precisava, já não tem mais... Não está mais feliz por causa disso. Exatamente. Né? Então, há uma crise do consumo para a economia mundial. Não é à toa que a gente vê a queda do barril do petróleo, ou seja, a produção de bens já não é tão interessante para a população como já foi. Hoje, às vezes, é mais importante você ter curtida na rede social do que mostrar o sapato novo para sua amiga. E a curtida na rede social não move a indústria, né? Então, eu vejo que se você quer mover um país, você tem que investir nos menos necessitados, nos que têm menos acesso. Né? E essa agenda não foi completa? Isso que é importante não se diga. foi completa. Aí isso que eu quero te dizer. Acredito que se o investimento feito no Brasil, no Nordeste, no Bolsa Família, nas classes desprivilegiadas, na educação de base, continuasse, a gente teria uma mudança significativa no movimento econômico do Brasil. Ou seja, o Facebook vai ser inundado de críticas das pessoas falando, não, São Paulo não aguenta mais, não suporta tanto impostos, é a locomotiva que arrasta um Brasil decadente. É uma nova economia que está surgindo, é uma economia circular. A gente tem que pensar em novo modelo econômico. Então a gente tem que trazer pessoas para o acesso, mas dentro de um novo valor econômico, que não é o consumismo, que é mudança nessas relações de consumo. Então, se você muda as relações de consumo para uma economia com menos desgaste ambiental, mais circular, mais aproveitando todos os ciclos da economia,
economia que passa por todos os setores, você inclui pessoas e cresce economicamente o país. A gente cortou isso no meio, né? O Brasil, assim como os países de terceiro mundo, que ninguém fala mais isso, mas os emergentes é o que a gente utiliza, esses países cresceram muito. Mas como não utilizaram novos conceitos econômicos, tiveram uma compra dos carros, pioraram o meio ambiente. Então, houve um erro aí, mas o método ainda é o mesmo. Uma aposta errada no consumismo. Uma aposta errada no consumismo, mas o acesso das classes à economia é o novo motor da economia. Vamos pensar já, inclusive, numa consideração final, mas onde entra o papel da educação e da cultura, principalmente? Quer dizer, aí a educação entra nos novos modos de consumo, por exemplo, né? Quer dizer, se a educação trabalha uma nova relação com a vida, nosso problema no mundo não é tecnologia, né? A gente tem bastante, a gente tem fibra ótica, cada dia tem uma coisa nova. Nosso desafio chama viver junto, né? A gente não sabe viver junto. A educação não nos ensina a viver junto, a nossa política... A competição, não é? A competição, a nossa melhor. Política, por exemplo, ela é personalista, se é a Dilma, se é o Temer, se é Lula, se é Fernando Henrique, se é Aécio, a gente não discute o sistema de avaliação que ela está falando, de participação. Então, a gente está indo para o lugar errado. Mas o Brasil deveria retomar sua agenda de inclusão social, de inclusão da educação, de melhoria desse processo, de sofisticação desse processo. Isso tem um retorno econômico que eu não tenho dúvida. Não há mais condição de um país sobreviver economicamente com 5% da sua população dominando a renda do país. Isso não é mais possível. Mas aí é uma e a gente não mudança pode de voltar cultura, para esse modelo. é uma mudança de pensamento. Como é que a gente vai pensar em rede? Eu também estou na carona aqui da coluna da Viviane Mosé na CBN, quando ela fala do pensar diferente, pensar em rede. A gente tem muita sensibilidade, mas não tem capacidade de processamento desse sensível. Isso é um novo modelo que eu chamo de modelo de raciocínio em rede. Eu gosto de usar exemplos diários, domésticos, que fica mais fácil, né? É meio isso, o filho está usando drogas, o filho está no caminho errado, a família fica contra, o menino fica contra, cada um vai para o lado e você perde o seu filho na adolescência e demora 30 anos para recuperar, se recupera. Isso é um erro, é um pensamento polarizado. Se seu filho está usando drogas, é preciso que você entenda o que significa aquilo, para ele, para a geração, para o mundo, de que maneira o atrapalha, como você pode contribuir, não contribuir, acessar. De que adianta você se posicionar contra e perder seu filho? Esse é o pensamento binário. Hoje a gente está indo contra o governo e está a favor de uma solução que a gente não sabe qual é. Porque, segundo as pesquisas, nós queremos tirar Dilma, mas queremos tirar Temer, queremos tirar Cunha e não sabemos quem botar no lugar, né? Então, é complicado isso. Então, não é por aí. É preciso entender o seguinte: Dilma tem ganhos e perdas. Temer tem ganhos e perdas, Aécio tem ganhos e perdas. A gente tem que analisar o complexo, não tem bonzinho e malzinho, entendeu? E a gente ainda vive muito disso. O que é o pensamento complexo? É o pensamento sem cacique, é o pensamento onde todos encontram modos de atuar na sociedade por meio de tecnologia social e de instâncias de participação. A política não pode ser dos políticos, a política tem que ser do cidadão. E a gente pode tomar isso mantendo os representantes, mas monitorando as ações dos nossos representantes eleitos. O tempo se esgota. Beatriz, uma frase para encerrar a nossa conversa? Só queria concordar com a Viviane e dizer que a inclusão ela não deve ser via consumo. A inclusão ela deve ser via participação política e via educação. O que a gente vê aqui no Brasil, o que está acontecendo, é que pelo menos diante dessa conjuntura as pessoas estão debatendo política, as pessoas não estão mais alheias ao que está acontecendo. Eu acho que o caminho é esse, a inclusão no debate público, participação política e educação. A mensagem de esperança no encerramento. A mensagem final, para completar, e eu concordo também com você, é que eu chamo de consumo um outro consumo. Eu não chamo você ter dinheiro e ir lá e comprar, não é isso. É que consumo significa também educação. Você ter acesso a livros, a discos, a música, o que você precisa. Mas a gente sabe que hoje a gente tem muitas maneiras de fazer isso em economia circular, em troca, sabe, em modos alternativos, e a internet é muito boa disso. Então, a gente não vai acabar com o consumo, a gente vai diminuir o consumo, tornando um consumo consciente, mas a gente tem que dar acesso, especialmente porque eu trabalho com favelas, eu trabalho no ponto extremo, então não é justo que uma pessoa esteja na sua casa com esgoto a céu aberto, não é justo que ela tenha que ir a pé porque ela não tem dinheiro para pagar o ônibus, não é justo que ela não tenha uma roupa para vestir, né? Mas é preciso que o consumo seja consciente, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, viu? Volte mais vezes. Viviane, Beatriz, muito obrigado. Por Dentro da Política Especial fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.